Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você na sua vida, na sua casa, entrando na sua vida, no seu trabalho. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu carinho. Estamos juntos aqui na Rede Paulista com o nosso programa, levando o evangelho da salvação, o evangelho da libertação. Porque a palavra evangelho, significa boa nova, boa notícia, não má notícia. Mas boa nova, boa notícia. É uma nova notícia, novidade. Nova novidade. É uma novidade boa. E qual é essa novidade boa? Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, o unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha, não? Tá aqui, olha. Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Filho único, porque o único que é filho realmente de Deus, legítimo, é Jesus. Ele é unigênito do Pai, unigênito, da mesma origem, da mesma essência, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus me amou de tal maneira e Deus amou você de tal maneira. Pois é, olha como somos importantes para Deus, não? Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho bendito, Jesus, para morrer na cruz do Calvário pela minha salvação e pela sua. Tal é o amor de Deus. Esta é a boa nova, é a boa notícia. Ora, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, complexo de perseguição, uma pessoa que tem espírito de suicídio. Esses dias, irmãos, eu orei por uma irmã que tem um espírito de suicídio. Não que ela estivesse possuída, ali não era possessão, ali era opressão. Há uma diferença entre, aliás, uma grande diferença entre possessão, quando o demônio toma posse da pessoa, a pessoa está possuída, toma posse, o demônio toma posse das sensações, das emoções, da mente da pessoa. Então, existe a possessão e existe a opressão diabólica. A possessão, o demônio está na pessoa. A opressão diabólica, o demônio está ao lado da pessoa. Entenderam, irmãos? Há uma diferença entre possessão e opressão diabólica. Na possessão, posse. Tomou posse. O demônio tomou posse daquela pessoa, ele está naquela pessoa. Ele fala através daquela pessoa, ele age através daquela pessoa e ele destrói aquela pessoa, a não ser pela oração, é claro, de exorcismo. Quando nós ministramos a oração de exorcismo para que aquele demônio possa, ou aquela legião, pode ser uma legião, deixe aquela pessoa. E existe a opressão. Possessão, o demônio está na pessoa. Opressão, não. Opressão, o demônio está ao lado da pessoa. O demônio está junto da pessoa. Então, aquela irmã que me procurou desesperada aqui na igreja, toda cortada, irmãos, um sofrimento. O demônio que fazia era se retalhar. O corpo dela, irmãos, com marcas enormes, cicatrizes enormes, e ainda cicatrizes não saradas ainda. Ainda não. Uma coisa tremenda, irmãos, terrível, terrível. Mas o Senhor Jesus, com certeza, já está fazendo a obra e aquele demônio que foi mandado para a vida daquela pessoa. Foi um demônio que foi enviado, mandado por alguém na vida daquela pessoa. Mas aquele demônio vai voltar. Para onde veio? De onde ele veio, ele tem que voltar. Ele tem que voltar. É muito complicado, é muito perigoso isso, irmãos. É muito perigoso. Ou seja, uma pessoa que faz obra de bruxaria e feitiçaria. Porque nós estamos debaixo, não esqueçam disso, irmãos, estamos debaixo da promessa de bênção. Abraão é nosso pai na fé. Está escrito em Romanos 4,16. Abraão é nosso pai na fé. Ora, se Abraão é nosso pai na fé, então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Se ele é o nosso pai e sobre ele há uma promessa de herança, de bênção, então para mim, para você também há uma herança. Esta herança é a promessa de bênção. E a Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 3, o Deus poderoso Jeová falou assim para Abraão: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, aquele que está debaixo da promessa de bênção de Deus, que é filho de Abraão pela fé, está debaixo da promessa de Deus.
Então, quando uma pessoa, por obra de feitiçaria, de bruxaria, enfim, a pessoa manda ao demônio, lança uma maldição sobre a vida daquela pessoa, como ela está debaixo da promessa de bênção, aquele demônio não tem autoridade, aquela palavra de maldição não tem autoridade, e ele volta, a palavra volta, ou o demônio volta para a vida daquela pessoa que enviou, mandou aquele demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus, o Senhor Deus, Jeová nos diz, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Por exemplo, você está debaixo da palavra da promessa de bênção, ok? Você está debaixo da promessa de bênção, Então, eu abençoando você, Deus está me abençoando. Então, volta para mim uma bênção. Agora, se você está debaixo da promessa de bênção e eu amaldiçoo você, então aquela maldição vai voltar sobre mim. Sobre mim. Por isso que a palavra de Deus diz, Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová, ele diz assim a Abraão e aos filhos de Abraão, que somos nós, pela fé. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esta é a boa nova, a boa notícia. Ou seja, Deus nos amou de tal maneira que em seu Filho Jesus Cristo, como está escrito aqui em João capítulo 3,16, em Jesus Cristo nós temos a certeza da bênção, a boa nova, a boa notícia. É o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Por isso que o Evangelho não pode ser proclamado de uma maneira pesada. O Evangelho, ele liberta. O Evangelho, ele não escraviza, irmãos. O Evangelho liberta. Uma pessoa, por exemplo, que está no pecado, que está no vício, e ouve o Evangelho, estuda o Evangelho, assume o Evangelho para a sua vida, ele vive o Evangelho, ele vai ser liberto. Ele não vai ser escravizado. Ele era escravo enquanto estava ainda no mundo, no pecado, no vício. Mas agora não. Agora, pelo Evangelho, aquela pessoa está sendo liberta. Amém? Então, que Deus abençoe você, meu amado, minha amada, que está nos acompanhando pela Rede Paulista, no nosso programa, a proclamação do Santo Evangelho do Senhor. Lembrando que a nossa Igreja Anglicana de Jundiaí fica na Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, aqui em Jundiaí. Santa Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, domingo às 6h30 da tarde, de cura e libertação. Segunda-feira, às 7 horas da noite, a Santa Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, da prosperidade e da porta aberta. Na quinta-feira, às 7 da noite, a Santa Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, da adoração e do clamor ao Senhor. Venha participar, que o milagre espera você em nome de Jesus. Amado, amada, um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você. Nós estamos aqui com o programa Jesus Leão de Judá, na nossa querida Rede Paulista, aqui na nossa paróquia anglicana Leão de Judá. Sabe onde fica a paróquia anglicana? Você conhece? Venha participar conosco das Santas Eucaristias aqui na nossa paróquia anglicana Leão de Judá, da nossa igreja, na Avenida Samuel Martins, 1959, aqui no Jardim do Lago, em Jundiaí. Olha, todo domingo, 6h30 da tarde, 18h30, a Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Todo domingo, Eucaristia de Cura e Libertação, onde oramos a Deus, clamando cura, libertação em nome de Jesus. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a grande Eucaristia da prosperidade e da porta aberta de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 7, que Jesus tem nas mãos a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Então, segunda-feira, você que é dono de empresa, você que trabalha em loja, trabalha em escritório, você que é autônomo, você que precisa realmente da bênção do Senhor no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, venha participar. Traga lá a chave, por exemplo, trazer a chave da sua empresa, trazer a chave do seu negócio, da sua loja, da sua padaria. Se é autônomo, traz lá sabe aquele cartão de visita? Traz o cartão de visita. Traga você também a sua carteira profissional, você que está empregado, você que não está empregado, traga a sua carteira profissional. E assim Deus vai fazer na obra em nome de Jesus de Nazaré. E na quinta-feira, 7 horas da noite também, temos a Santa Eucaristia da adoração e do clamor. A adoração e clamor a Deus.
Então venha participar, você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Todo domingo, 6h30 da tarde, a Santa Eucaristia de Cura e Libertação, onde temos oração de repreensão, oração de renúncia ao demônio, oração de exorcismo. Venha participar. Domingo a Eucaristia, a oração é ministrada nesse sentido. Nós voltamos à oração nesse sentido. Cura física, cura espiritual e libertação. Segunda-feira, 7 da noite, aí é a Eucaristia da prosperidade, da porta aberta de Deus. Em Deuteronômio 28, diz a palavra de Deus que com a bênção do Senhor, a nossa casa se torna um celeiro de bênção, um celeiro de bênção. Então é glória do Senhor, é glória de Deus, é claro. Na quinta-feira, dia de adoração e dia do clamor. Quinta-feira é dia de adoração e do clamor ao Senhor. Então venha participar, tá bom? Venha participar. Vamos agora para o Santo Evangelho, Mateus capítulo 9, versículo 1 ao versículo 8. Mateus capítulo 9, versículo 1 ao versículo 8. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus entrou num barco, o Mar da Galileia, novamente vejo como o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, o Lago de Genezaré, como está presente na vida do ministério público de Jesus. Jesus entrou num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, Cafarnaum. Embora ele viveu toda a sua vida em Nazaré, no seu ministério público ele morou em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Então, quando a Bíblia diz que ele foi para a sua própria cidade, significa Cafarnaum e não Nazaré. Trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus a fé, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Percebam, irmãos, que Jesus primeiro viu a fé. O que ninguém consegue enxergar, Jesus enxerga. Jesus, ele sabe exatamente quanta fé você tem e quanta fé eu tenho. Como está a minha fé e a sua fé. Diz a palavra de Deus que ele chegou para aquele paralítico e ele não falou: levanta-te e anda. Primeiro ele disse: os teus pecados estão perdoados. Por quê, irmãos? O que é que causava paralisia naquele homem? O pecado. É isso que o pecado causa no ser humano. O pecado, ele amarra o ser humano de tal maneira que o ser humano não consegue se desvencilhar. O ser humano não consegue prosperar. O ser humano não consegue progredir. Mas quando o Senhor Jesus faz a obra, o milagre acontece. O milagre acontece. Então diz a palavra de Deus que os escribas acharam que Jesus estava blasfemando. Os escribas conheciam bem a lei e sabiam muito bem de que somente Deus tem poder de perdoar pecados. Ao homem é dado o poder de curar, mas não de perdoar pecados. Porque é Deus quem perdoa os pecados. Porque os nossos pecados foram lavados no sangue de quem? De Jesus. Perdoar não é apenas uma palavra falada: eu te perdoo. Quando eu libero perdão sobre a pessoa, na verdade, quem vai começar a agir na vida daquela pessoa, lavando aquela pessoa, purificando aquela pessoa, quem é? O Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então Jesus, questionado pelos escribas, conhecendo o pensamento deles, Jesus pergunta: por que cogitais o mal no vosso coração? O que é mais fácil falar? Levanta-te e anda, ou os seus pecados estão perdoados? O que é mais fácil? Levanta-te e anda. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo ensina em Marcos 16, aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos, eles ficam curados. Então, nosso Senhor, na verdade, ele mostra aqui
que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele realmente é Jesus, o Salvador, que tem poder para perdoar pecados. E perdoando o pecado, o milagre acontece, como aconteceu na vida do paralítico. Levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Ele, levantando-se, partiu para a sua casa. Primeiro, irmãos, tem que perdoar os pecados. Nós precisamos ter essa consciência de que o primeiro ato antes diante de Deus é pedir perdão de nossas faltas, é ter o arrependimento e o propósito de não mais voltar a cometê-los. O que Jesus disse para aquela prostituta, aquela adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João? Porque, na verdade, aquela mulher, ela não era prostituta, ela era adúltera. Ela era uma mulher casada que tinha relacionamento com outros homens. E pela lei de Moisés, uma mulher assim deveria ser apedrejada até a morte. O que Jesus disse? Filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Irmãos, essa é a palavra que deve ressoar no meu coração e no seu. Vá em paz, perdoado, perdoada pelo Senhor. Mas não volte a pecar. Porque se voltar a pecar, vai acontecer coisa pior. Percebam claramente aqui no Evangelho de Mateus 9 que aquela paralisia era consequência do pecado. Era consequência do pecado. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, reconheçamos diante de Deus nossas fraquezas, nossas faltas, os nossos pecados, para receber dele o perdão que tanto nós necessitamos, em nome de Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus tem poder. Amém? E aqui na igreja, nós clamamos o perdão dos pecados, clamamos o poder do sangue de Jesus. Venha receber o poder do sangue de Jesus na sua vida. Domingo, 6h30 da tarde, aqui na nossa paróquia anglicana Leão de Judá. Segunda-feira, às 7 da noite. Quinta-feira, às 7 da noite. Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, em Jundiaí. Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, em Jundiaí. Venha participar. Você é o convidado, é a convidada especial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é o leão da tribo de Judá. Deus abençoe. Até amanhã com o programa Jesus, Leão de Judá.